Amém, queridos, que bom nos reunirmos aqui nessa noite para louvar o nosso Deus, né, para ouvir a palavra de Deus. E a minha oração é que eu não atrapalhe essa ministração. E ainda naquele mesmo ritmo que eu estou esse ano falando sobre o Espírito Santo, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e o mundo. Então você vai abrir comigo a sua Bíblia, lá no João capítulo 16, João capítulo 16, Evangelho de João, se você já abriu, está tudo bem, deixa eu abrir aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, do verso 7 até o verso 18. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos digo que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse, um pouco, não compreendemos o que dizer. Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e eu peço a Ti nessa noite, que o Senhor venha usar-me, Senhor, na ministração da Tua palavra. Ó Deus, não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas sim que o Teu Espírito que habita em mim, ele venha, Deus, a tratar com os Teus filhos que aqui estão. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo. Obrigado porque o Senhor está presente em nós. Obrigado porque o Senhor tem tratado conosco nesse altar. Muito temos ouvido, Senhor, e nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dê discernimento. Pai, não permita que o diabo venha roubar a semente que será plantada em nossos corações nessa noite, mas sim que possamos estar completamente abertos e com nossos ouvidos espirituais atentos para ouvir a Tua voz. Te damos toda a liberdade, Espírito Santo, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar aqui, ou sequer se manifestar nesse lugar. Esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Fale conosco, que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é alguém que o mundo não poderia receber. Só os que creram e os que creem nele podem receber o Espírito Santo. O mundo não pode receber. Jesus, ele diz que aqueles que creem, ele também não deixará órfão. Ele diz que aqueles que creem nele, ele enviará o Consolador e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo, o Consolador, ele está em nós, ele habita em nós. Você pode dizer amém a isso? Ele não habita com o mundo, irmãos. Ele não está no mundo, ele habita em nós. Porém, ele tem um papel muito importante em relação ao mundo. A palavra do Senhor diz no verso 7, o verso 8, mas eu vos digo a verdade. Jesus está dizendo, eu estou falando para vocês, não é uma história, eu estou tratando da verdade. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, olha o que diz o verso 8,
quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu lhe faço a pergunta: tem algum pecador aqui? Tem pecador, né? Nós pecamos, nós erramos, muitas vezes nós, como diz, que a gente vacila de vez em quando, né? Há uns vacilos, nós não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos com o nosso pensamento, pecamos no muito falar, nós pecamos nas nossas atitudes. Quantos erros nós cometemos? Todos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A questão, irmãos, é que nós pecamos, porém nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos cometer os nossos erros, mas há alguém em nós que acusa nossos erros, que diz: você está errado. Já aconteceu isso com você alguma vez? Amados, a vontade de Deus para o mundo é que todos sejam salvos. A vontade de Deus para o mundo é salvar. Essa é a vontade de Deus. A gente às vezes olha, porque nós temos uma mania de julgar as pessoas pelos atos que elas cometem. A gente às vezes diz: não há salvação para esse sujeito, ele é mau demais, essa pessoa é muito ruim. E eu lhe pergunto: quem aqui é bom? Qual de nós podemos dizer: eu sou bom? O próprio Senhor Jesus diz: não me chame bom, bom é meu Pai que está nos céus. Então muitas vezes, querido, nós julgamos as pessoas: olha, para esse não tem salvação, porque ele é mau. A gente chama até de filho do cão. Isso é um filho do cão, isso é um filho do cão, não tem salvação para ele. Quem diz isso, irmãos? Quem diz isso somos nós. Há salvação para todos. Você crê nisso, irmão? Há salvação para todos. O Espírito Santo está aí para isso, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É para isso que ele está presente, para convencer. Nós estamos aqui porque fomos convencidos por ele. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo, ele nos convenceu. Como eu já preguei outras vezes aqui sobre esse assunto. Ele nos convenceu sobre a pessoa de Jesus, ele nos convenceu de que nós somos pecadores, ele nos convenceu que o Senhor é o nosso Salvador, foi ele que nos convenceu. Porque por vontade própria, por vontade humana, nós não seríamos convencidos humanamente, mas o Espírito Santo, ele te convenceu. Então nós devemos ser gratos ao Espírito Santo, irmãos, por esse convencimento. Nós vivemos em um mundo cujo pecado hoje está relativizado. As pessoas estão brincando com o pecado, levando o pecado como se ele não fosse. Existem até certas correntes da psicologia que dizem que pecado é um subproduto do condicionamento, da opressão das religiões. Olha que ponto chega, não, isso aí é uma opressão. Você pode fazer, você é livre, assim muitos pensam, você pode fazer, você pode viver do jeito que você quiser, faça o que está no seu coração. É um condicionamento de opressões culturais, condicionamento de opressões sociais, onde tudo é relativo, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre o pecado, ela diz que pecado é pecado, e vai ser pecado até o final. Não se negocia isso, irmãos. Não se negocia o pecado. O Espírito Santo, ele não negocia o pecado. Ele está no mundo para convencer o homem do pecado, mas ele não comunga com o pecado do mundo. Ele está para nos convencer. Então a função dele é convencer. Hoje, amado, nós questionamos a própria Bíblia. Até dentro da igreja nós questionamos a própria Bíblia, porque nós queremos sempre achar um jeito, né, para os nossos erros, para o nosso pecado. O sujeito é um tremendo 7-1, não, mas espera aí, eu estou mantendo a minha família, eu estou sustentando a minha família, e a Bíblia diz que eu tenho que sustentar a minha família, mas diz que você tem que ser honesto. Amém, queridos?
Você tem que sustentar a sua família com honestidade, com o seu trabalho, é com o suor do teu rosto, não é com o meu dinheiro. Entende? Então, a gente quer sempre arrumar um jeitinho para os nossos erros. E isso não acontece só lá fora. Dentro da igreja, a gente quer dar jeito para o pecado, querendo achar uma brecha para o pecado. E, amados, eu estive pensando, sabe por que muitas pessoas saem da igreja, às vezes, revoltado com o pastor? Sabe por quê, irmão? Que às vezes a pessoa sai e fala assim, não gosto daquele pastor não, aquele grandalhão, então Deus me livre, aquele ali, aquele está fora. Por quê? Porque bateu de frente com o pecado, a pessoa não quer ouvir isso. Então é melhor eu sair do que eu permanecer no lugar onde está me confrontando, porque eu quero viver dissolutamente. Então qual seria o melhor? Eu saio, vou para outro lugar, eu vou para outro lugar onde banalizam o pecado. Por isso que muitas vezes eu digo, queridos, nós procuramos pregar uma palavra segundo a Bíblia, e nós não vamos fugir nunca da Bíblia para satisfazer os desejos de ninguém. Não, pastor, mas se você continuar pregando isso que você está pregando aí, a igreja vai esvaziar. Meu irmão, a igreja do Senhor, esse povo é de Deus. Você está entendendo, irmão? A palavra que nós pregamos é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir dela. Não se foge da palavra para satisfazer os desejos humanos. Mas a pessoa sabe que nós não massageamos o ego, a gente não massageia ninguém. Eu não estou falando só de nós três, não. Estou falando que tem muitos pastores que pregam a palavra e não massageiam ninguém, e é mal visto. Por que é mal visto? Porque está falando do meu pecado, ele confrontou o meu erro. E as pessoas não querem ser confrontadas, irmãos. O Espírito Santo, ele está para isso, para te confrontar, para confrontar. Então você pode dizer nessa noite, Espírito Santo, trate comigo, trate comigo. Hoje nós questionamos a Bíblia, irmãos. Quantas vezes nós questionamos a palavra de Deus porque nós queremos dar jeito para os nossos erros. Eu vou lhe dar um exemplo e não quero entrar em questão com relação a isso, vou só lhe dar um exemplo. A mulher vai embora, ou o marido vai embora, pronto, saiu de casa, foi embora e tal, isso torna você solteiro, sim ou não? O que você acha? Não, meu marido foi embora, agora eu estou solteiro, agora eu vou, não está, querido, não está, a Bíblia diz que não. Você entende, amado, sim ou não? Mas a gente quer encontrar um jeito, eu vou encontrar um jeito, eu vou dar um jeitinho para isso. Amado, preste bem atenção. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 ao 11. Quero ler com você essa palavra. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 ao verso 11. Vai dizer para nós exatamente isso. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, entendeu, mulher? Mas sabe o que diz aqui também o marido? Olha aí, ó. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente, por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. O que mais que diz? E aos solteiros, viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse. Irmão, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra. Às vezes a gente lê a Bíblia e diz assim, não, mas isso aqui, deixa eu tentar entrar numa vírgula. Deixa eu tentar colocar um ponto. Como a palavra de Deus, ela trata para o marido, trata com a esposa, trata com os filhos, trata com o solteiro, trata com a viúva. Ela trata conosco, irmãos.
Mas hoje, nesse mundo pós-moderno, a palavra, a gente diz que a verdade, ela talvez não seja mais a verdade. Tirar a Bíblia é mais fácil, entende? Proibir a pregação do Evangelho é mais fácil. É mais fácil se proibir o Evangelho ser pregado, tanto aqui, quanto lá fora, quanto dentro das escolas, quanto nas faculdades, é mais fácil. É mais fácil calar a boca e fingir que tudo na vida é relativo, que o pecado é relativo. Vamos viver dissolutamente. A Bíblia condena o pecado, irmãos. Mesmo que a sua mente não condene o pecado, mesmo que a sua mente, mesmo que você tente com o teu intelecto tentar dar um jeitinho no pecado, eu vou lhe dar um conselho: fique com a Bíblia, esqueça o teu intelecto, fique com a palavra de Deus, irmãos. Se a Bíblia condena o pecado, é pecado, e quem é que nos convence disso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do que é pecado. Mas parece que a pessoa não está escutando mais, não escuta. Parece que a gente está pregando, a pessoa está meio alienada, sabe? As pessoas ficam meio alienadas, parece que não estão entendendo mais o que está sendo pregado, porque é tanto erro. A gente acaba de pregar sobre um assunto, daqui a pouco vai lá no gabinete para a pessoa querer tratar de um assunto completamente reverso daquilo que foi pregado. Eu digo, onde é que está o erro? O erro está no pastor que pregou? O erro está na Bíblia? O erro está na sua interpretação? O erro está no pecado que você mantém cativo dentro de você. Você quer manter esse pecado como um pecadinho de estimação, e por isso, irmão, você esquece de que o Espírito Santo já colocou o dedo na sua ferida. Ele já tratou acerca do pecado. Então não tenta reverter isso, irmão. Não tenta reverter. Entre aquilo que você pensa, entre o teu raciocínio, entre o teu intelecto, entre aquilo que você já estudou. Não, pastor, eu sou PhD em Bíblia. Irmãos, fique com aquilo que Deus fala. Não tenta dar jeito para o pecado. Eu, quando olho a pessoa do Espírito Santo, quanto mais eu estudo sobre o Espírito Santo, mais eu me apaixono por ele. Mas eu digo, Espírito Santo, trata comigo, trata com o meu povo lá na igreja, trata conosco, Espírito Santo. Porque nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo todos os dias, irmãos. Todos os dias você não pode abrir mão do Espírito Santo. Todos os dias eu preciso ser tratado por Ele. Se o Espírito Santo não consegue mais te convencer do pecado por causa da sua mente cauterizada, não serei eu no muito pregar. Não será o pastor, não serão os pastores no seu muito falar que vai te convencer. Nós podemos nos desgastar nesse altar, falar, pregar. Mas, queridos, se você está com a tua mente cauterizada, não tem como. Só haverá desgaste. Abra o teu coração, esvazia a tua mente nessa noite, em nome de Jesus. Esvazia, querido. É como um copo cheio, você não tem como botar mais nada ali dentro. Esvazia o teu copo e deixa o Espírito Santo tratar contigo. Deixa o Espírito Santo tratar com você. Mas a gente está com um copo cheio e diz, Senhor, o Senhor não consegue mais falar comigo? Quando nós cometemos pecado, ele nos incomoda. E esse é o papel do Espírito Santo, irmãos. Ele veio para nos convencer do pecado. Em meio ao pecado, o Espírito Santo vai nos incomodando. E se você pecou e ainda sente tristeza na tua alma, se você está cometendo erro, meu irmão, e está sentindo dor na tua alma, eu quero te dizer que ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a tua restauração. Se o pecado te incomoda, ainda há esperança para o Senhor tratar contigo. Mas se o pecado, se você banaliza, se já faz parte do teu ser, se faz parte do teu DNA, meu irmão, não tem como Deus tratar. Não tem como Deus tratar com você. Porque nós temos um Deus que Ele não arromba coração de ninguém. Você está entendendo, amado? Ele não arromba coração.
Eu digo sempre que o nosso Deus, ele é educado. Educado. O diabo não, ele mete o pé na porta, ele entra na tua família, ele joga droga lá dentro, ele joga prostituição lá dentro, ele joga adultério na tua família, mas o Senhor não, ele diz assim, ó, eu estou à porta e bato, eu sou educado, eu só entro se você abrir. Para abrir a porta, querido, você abre a porta, quando você abre a porta, o lixo sai, e o Senhor entra. Você entende, irmão? Se abre a porta, deixa o lixo sair, agora diz, Senhor, entra e trata. E Deus trata, irmãos, Deus trata conosco de uma forma especial. A perdição, ela se estabelece quando nós não sentimos mais que o pecado é pecado, quando a gente acha que tudo é normal. Irmão, eu creio que essa noite eu estou falando para crente, amém, irmãos? Eu estou falando para o nosso povo, eu estou falando para gente que confessa a mesma fé que eu. Então a minha linguagem é a tua linguagem, eu estou falando a nossa linguagem. A perdição, ela se estabelece quando nós não sentimos mais que o pecado é pecado. Aí você está perdido. Quando a gente acha que é normal. Ah, querido, que bom quando a gente se convence. Que bom quando a gente chega à conclusão de que nós estamos errados e nós precisamos de conserto. É aí que o Espírito Santo entra, é aí que Deus age, é aí que Deus, Ele move as águas, é aí que a vida é transformada, é aí que Ele começa a trabalhar na nossa mente, no nosso ser. Não adianta nós mudarmos o estereótipo se lá dentro está uma imundície, irmãos. Não adianta o estereótipo ser mudado. Cuidado com os desejos do teu coração, irmãos. Cuidado com o desejo do teu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. A Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 17, verso 7 ao verso 10, leia comigo aí, irmão. Bendito o homem que confia em quem? No Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Olha o que é um homem que confia em Deus. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba. No ano da luta, da tribulação, no momento das dificuldades, não há perturbação, nem deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto, irmão. Se você tem o Espírito Santo, você não pode deixar de dar fruto. Enganoso é quem? É o coração, mais do que todas as coisas. Aí é importante. E desesperadamente, o que, irmão? Corrupto. O coração é enganoso, ele é corrupto. Quem o conhecerá? Aí a palavra do Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Tem muita gente que quando lê isso diz: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, o Senhor sabe o que eu penso, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor sabe o que vai no meu coração. Quando é que você pode seguir o seu coração, querido? Só quando a sua razão puder ir junto. Pode ir junto? É só o coração que está mandando? São só os meus desejos que estão comandando? Quando o coração e a razão não entram em crise, aí eu posso seguir, vou na minha razão, eu vou seguindo aquilo que Deus vai me orientando, porque a palavra, essa palavra, querido, a palavra de Deus, ela se interpreta no Espírito, mas você precisa ter a razão, precisa ter o raciocínio para ela, entende? Junto com o teu Espírito, o Espírito Santo, ela vai te revelando a palavra, e você vai botando no intelecto: ah, é isso mesmo, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor está tratando comigo, o Senhor está falando algo que a princípio estava oculto aos meus olhos. Já houve um momento, querido, que você leu a palavra e algo saltou nos seus olhos, que você nem estava esperando, você olhou e falou: mas Senhor, é isso mesmo? É
É isso mesmo, meu filho. É isso mesmo. A palavra salta aos nossos olhos. Só há dúvida quando o coração e a razão entram em crise, irmãos. A palavra, ela trabalha. Você sabia que a palavra trabalha? Ela age. A palavra de Deus, ela age. Diz a palavra do Senhor que ela cai no coração como uma semente. E se teu coração é fértil, ela dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um, porque ela vai cair no coração fértil. Não um coração impuro. Abra o teu coração nessa noite, deixa Deus tratar com você. Amada, a nossa fonte de prazer, a nossa fonte de pecado, é o que mais nos dá prazer na vida. Sabia que o pecado dá prazer? Sabia que o pecado é bom? Se você disser assim, não, pastor, o pecado dá prazer, irmãos. Ou você não sabia que o pecado dá prazer? Eu vou lhe fazer uma pergunta nessa noite. Cite um pecado que não dá prazer. Não, esse não dá prazer. Ah, não, pastor, cheirar um pó não dá prazer. É? Pergunta isso para o doidão. Fala isso para aquele cara que está cheirando pó. Não, pastor, mas não pode. Pastor, não pode. Adultério. Pastor, adultério não dá. Fala isso para o adúltero. Fala isso para ele. Irmãos, o pecado, ele é prazeroso, porque ele dá prazer na carne. Entende? Ele alimenta a carne. Mas em meio a esse prazer, em meio ao pecado, Deus não está presente, porque Ele não comunga com o teu pecado, irmão. Se pecar, querido, preste atenção. Eu fico olhando a história de Sansão. Irmão, tu acha que quando Sansão pecou, o Espírito Santo estava com ele? O que você acha, irmão? O Espírito Santo estava ali dizendo para Sansão, não, Sansão, é Dalila mesmo, Dalila é sensacional. Sansão, preparei Dalila para você. Você acha que foi isso, irmão? O Espírito Santo não estava com ele. E ele peca. Ele peca. Saul, quando pecou, ele não sabia, o Espírito Santo não estava mais com ele, quando ele errou. Irmão, quando o Espírito Santo não está mais presente, nós somos vulneráveis. A presença do Espírito Santo, ele nos ajuda. Em meio ao pecado, ele nos ajuda. Ele nos incomoda, irmãos. O Espírito Santo, quando nós estamos em meio ao pecado, ele nos incomoda. Amado, o pecado é bom, porém nem sempre o que é correto é bom, e o bom é correto. Nem sempre. O pecado é bom, mas ele não é correto. E nem sempre aquilo que é correto é bom. Como assim, pastor? Tem muita coisa na palavra que você diz assim, não, isso é correto, mas rapaz, esse negócio aqui é difícil, rapaz. Esse negócio é difícil, mas é correto. É correto. Pastor, é difícil a gente chegar no fim do mês, tirar o dízimo da pastor, mas é correto, é bíblico, a Bíblia manda. É difícil, mas é correto. Amém, queridos? O que é bom? Não, bom é reter. Bom é eu gastar absolutamente, mas não é correto. Nem tudo que é bom é correto, e nem tudo que é correto é bom. Onde é que eu vou descobrir isso? Através do Espírito Santo. É pedindo ao Espírito de Deus que revele isso ao meu coração. A Bíblia, amados, ela continua condenando o pecado, sem dar jeitinho para ele. Mesmo que a sua mente aprove, mesmo que a sua mente diga que isso é bom para você, fique com a Bíblia. Todos nós temos fraquezas, irmãos. Não há nenhum aqui que não tenha deslizes. E o pecado irá sempre nos acusar. E é o Espírito Santo quem nos toca. Que bom quando nós somos tocados pelo Espírito Santo. Porque, querido, preste atenção, se você ao cometer algum pecado, a sua consciência te acusa, eu repito, há esperança para você. Se a tua consciência te acusa em meio ao pecado, há esperança para você, meu irmão. Há esperança para você.
A esperança é quando nós somos confrontados e aceitamos o confronto. Amado, não se deixe levar pelo seu coração, porque ele é enganoso, como diz a palavra. O teu coração é perverso, não se deixe levar por ele, não se deixe levar pelos seus desejos. Nós só podemos seguir o coração quando a razão puder ir junto. Sempre que a razão e a emoção entram em crise, aí vem a dúvida. Haverá sempre crise, querido, no relacionamento, quando a razão e o coração ela entrar em choque. Haverá crise. Quando você não souber o que fazer, fique com a razão, fique com a palavra. Pastor, não sei o que fazer, fique com a Bíblia, consulte a palavra. Eu sempre digo aqui na igreja, irmãos, graças a Deus nós temos pastores. Eu tenho 2 pastores que me abençoam muito. Quando eu estou numa crise, quando eu estou numa dificuldade, amado, eu vou ao meu pastor. Ah, pastor, mas tem muita coisa que você pode fazer em oculto. Não, querido, eu posso fazer oculto aos olhos dos 2, mas eu não faço oculto aos olhos do Espírito Santo. Então não adianta eu esconder. Não adianta eu esconder, seria uma hipocrisia. Eu seria um crente hipócrita se eu fizesse isso. Quando você tenta encobrir as coisas, amado, você está usando de hipocrisia, porque você não consegue esconder do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: Senhor, se eu subir, lá tu estás, se eu descer da profundeza, lá tu estás, para onde eu irei da tua face? Aonde eu vou, Senhor? Aonde eu vou, tu estás. Porque o Senhor está em toda parte. Os olhos do Senhor estão ao redor do mundo, Ele está em toda parte, Ele conhece você desde a hora do seu deitar, até a hora que você levanta, até a hora que você passa do seu dia de trabalho. Deus conhece a tua história, meu irmão. Deus conhece a tua vida, e esse mesmo Espírito Santo que nos convenceu, Ele está aqui para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Falar em pecado, irmãos, nós sempre nos reportamos muitas vezes para o comportamento, nós nos reportamos para o moralismo, para usos e costumes. Dentro da igreja, então, quando a gente fala em pecado, fulano está em pecado, a irmã, então, como a irmã sofre na igreja, irmão? A irmã está em pecado, é mesmo? Ela cortou o cabelo? É mesmo, ela raspou a perna, depilou a perna, está em pecado. Aí uma outra ainda diz que teve um sonho, que foi ao céu, chegou lá em cima, estava cheio de cabelo das irmãs. Foi um sonho, pastor, foi um pesadelo. E a gente está tratando as coisas assim, tanta coisa séria para nós cuidarmos, irmãos. Amado, pensa comigo, o que é pecado? Amado, pecado no grego, estou diante de 2 professores, hamatia, é isso, meu pastor? Hamatia, meu pastor é teólogo. É hamatia, querido, que significa errar o alvo. Essa é a tradução bíblica. O que é pecado? Quando você erra o alvo. E qual é o alvo? Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Jesus. Ah, pastor, então me explica aí, como é que eu faço para acertar o alvo? Então, seja gente como gente deve ser. Como é que gente deve ser? Gente como é Jesus. Pastor, mas eu quero fazer, o que eu faço? Vai para a Bíblia. Como Jesus agiria? Como é que Jesus se comportaria mediante essa situação? Como Jesus se comporta? Vai para a Bíblia, irmão. Vá para a palavra de Deus. Nós pecamos quando nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida e não a cumprimos. Aí nós pecamos. E qual é a vontade de Deus para todos, irmãos? A vontade de Deus é que todos nós sejamos santos, que todos nós sejamos separados, que todos nós sejamos santos não somente dentro da igreja, mas lá fora também. Não somente aqui, porque ser santo aqui é fácil. O que se espera de santo, irmãos? O que se espera de santo é santidade. O que se espera de um pecador? Você pode responder? Pecado. O que se espera de um pecador? De um pecador você espera pecado. Pecador produz pecado e santo produz santidade. Então seja santo como Jesus é santo, como o próprio apóstolo Paulo diz: sede santo como eu sou santo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas pastor, eu não consigo
eu não consigo ter essa revelação. Busca do Espírito Santo a revelação para isso. Amanhã você vai acordar, querido, quando você botar os seus pés para fora da sua casa, Espírito Santo, me conduza, me dê a direção certa, não permita que eu venha errar, não permita que eu venha pecar, e se eu pecar, Senhor, coloque o seu dedo nessa ferida, coloque o seu dedo, para que haja arrependimento, não para que haja prazer, entendeu, irmão? Para que haja arrependimento. Ser santo, querido, é pregar com a vida, pregar com as suas atitudes. Ser santo não é você botar um terno, uma gravata e dizer que é crente. Ser santo não é você comprar uma Bíblia preta, botar debaixo do braço e dizer que você é crente. Ser santo não é isso, irmãos. A gente confunde a questão da santidade. Ser santo não é isso. Pecado tem a ver em errar o alvo. Pecado tem a ver em se desviar do alvo. Ser santo é ser separado. Errar o alvo é perder a sua essência. Aí você erra o alvo. Você peca. Se o homem fala sem a direção do Espírito Santo, e se nos deixarmos levar pelo que ele diz, irmãos, presta bem atenção nisso, nós nos deixamos amputar. Vou repetir para você. Se o homem fala sem a direção do Espírito Santo e nos deixamos levar pelo que ele diz, nós nos deixamos amputar. O que eu quero dizer com isso? Você está em um lugar onde o homem deturpa essa palavra. Ele inculca na tua cabeça usos e costumes, e você se deixa levar pela palavra do homem, não pela palavra de Deus. Acredite no que eu vou dizer, você está se amputando. Acima daquilo que o homem fala, é o que a Bíblia fala. Amém, irmãos? O que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala quando eu tenho que fazer uma campanha da casa própria? O que a minha Bíblia fala? O que a Bíblia fala quando alguém diz para mim assim: você agora venda seu carro, e traga para a igreja? O que a Bíblia fala sobre isso, irmão? Amada, a Bíblia diz, acerca da oferta, que isso é uma coisa voluntária, irmão. Amém, querido? Pastor, eu vou doar 10 mil para a igreja. Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Você vai doar porque você foi tocado por Deus. Não, pastor, eu só vou doar 10 reais. Glória a Deus. Foi isso que Deus tocou no teu coração? Amém. A gente tem que buscar sempre na palavra, irmão, não naquilo que o homem diz. Se o que a gente prega aqui não está em conformidade com a palavra, irmãos, eu me coloco à disposição para ser confrontado por você. E eu garanto que meus pastores diriam a mesma coisa: pode confrontar. Confronta, pastor, não concordo com isso que você falou. Pastor Maurício, aquilo que o senhor falou no domingo não bateu muito bem. Querido, pode confrontar. Sabe? Porque a palavra, ela está acima do homem, irmãos. A palavra de Deus está acima disso tudo. Em primeiro lugar, a palavra. Amado, creia no que eu vou dizer. Dentro da igreja tudo se manifesta. Dentro da igreja tudo é mais fácil. Parece que é difícil, mas não é. Ser santo aqui dentro é fácil. Ser luz aqui dentro é fácil. Ser sal aqui dentro é fácil. Os dons se manifestam. A performance é diferente. Nós aqui somos diferentes. Tudo aqui dentro se torna muito tranquilo, mas não adianta ser luz aqui dentro. Não adianta ser sal aqui dentro. Não adianta ser santo somente aqui dentro. Você tem que ser santo. Mas peraí, pastor, então eu não tenho que ser santo na igreja? Sim, irmãos. Mas há muitos que só são santos na igreja. Quando chega em casa é um inferno. Quando chega em casa, amado, a coisa parece que vira de cabeça para baixo. É como o pastor diz, parece que o diabo pulou no ombro. Sai da igreja e o diabo pula no ombro. E a coisa se transforma. Dentro da igreja tudo é mais fácil, irmãos. Eu ainda digo mais para os irmãos: é mais fácil convencer um mundano que convencer um crente. É mais fácil, irmão.
ainda mais com a mente cauterizada. Nós estamos nos prendendo, muitas vezes, com nossos usos, com os nossos costumes. A gente se prende. Estamos dentro da igreja, muitas vezes, discutindo sobre assuntos que não tem nada a ver. E deixando o pecado debaixo do tapete. Amém, querido? Você está entendendo isso, irmão? Está entendendo que a palavra está ministrando no teu coração? Será que essa noite você pode dizer: Espírito Santo, eu preciso ser tratado. Eu preciso ser tratado. Enquanto a sua mente te acusar, há esperança. Grave isso. Enquanto a sua mente te acusar, haverá esperança para você. Amado, se a palavra de Deus não te confrontar, não será aquilo que nós vamos falar aqui que irá te confrontar. Se o Espírito Santo não te confrontar com a sua palavra, se o Espírito de Deus não transformar a tua vida, não seremos nós num gabinete, seja lá onde for. Você está entendendo, irmãos? Quando você entrar naquele gabinete para buscar um aconselhamento, entra no gabinete dizendo: Espírito Santo, use o meu pastor. Não use o fulano de tal. Não use o Paulo, o Maurício, o Manuel. Não. Use o meu pastor, Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz ali dentro daquele gabinete. Aí você será confrontado. O Espírito Santo vai tratar com você. Mas se você não está aberto para isso, querido, sinto muito. Você é um forte candidato à perdição. Você é um forte candidato a isso. Aí eu entendo, porque muitas vezes no meio da ceia, nós não tomamos a ceia. Você me perdoa se você veio aqui nessa noite com esse propósito. Não, hoje é ceia, mas eu não vou tomar não. Sabe por que muitas vezes a gente se esconde e não toma a ceia? Porque a gente não quer largar a mão dos nossos erros. Não queremos abrir mão do erro. Porque nós somos confrontados. Então é melhor não participar. Aí muita gente acha que ele não está participando porque ele está se santificando, ele está buscando conversão, ele está buscando acerto. Irmão, você tem que acertar e comer do pão e beber do cálice. Essa é a questão. Não é enquanto eu não me acerto, eu não como do pão, não bebo do cálice, porque a Bíblia diz: aquele que não comer desse pão e não beber desse cálice, não tem parte comigo. Diz a palavra do Senhor. Você está entendendo isso, meu irmão? Não, eu não vou comer, essa noite não dá para mim, porque eu errei, porque eu não sou justo. Olha para cá, querido. Quem é justo? Nós somos justificados, irmãos. Justo é o nosso Deus, é Jesus. Mas pela graça, irmão, pela graça, Ele nos concede esse direito de participar dessa mesa, a mesa que você daqui a pouco irá participar dela. É pela graça, é um favor imerecido, é algo que você não merece. Nós não merecemos estar aqui, nós não merecemos comer desse pão e beber desse cálice, mas a graça do Senhor nos permite isso. Você está entendendo isso, amado? Então vamos colocar de pé, antes que meu pastor taque a Bíblia na minha cabeça. Vamos entender isso definitivamente, irmãos. Se ele não te convenceu do pecado, se ele não te convenceu, é porque você está cauterizado. Deixa o Espírito Santo te convencer nessa noite. Deixa o Espírito Santo te convencer. Porque se você não foi convencido, haverá um peso nisso, irmãos. Haverá um peso. Se você está se deixando levar mais pelo pecado, haverá um peso. Pastor, está amarrado, está repreendido. Não, irmão, está solto. Não é nada amarrado. O que eu estou lhe falando é Bíblia, irmãos. Estou lhe falando da palavra de Deus. Enquanto eu calei os meus pecados, adoeceram os meus ossos. Sabe quem diz isso, irmão? É a Bíblia. A Bíblia. Aquele que confessa e deixa alcançará o quê? E os que encobrem? Os que encobrem as suas transgressões jamais
prosperará. Não, pastor, até por isso que eu estou desempregado. Eu não estou falando de dinheiro não, irmãos. Estou tratando com você de dinheiro não. É vida espiritual, querido. Vida no espírito. Você não prospera, não cresce, não vai avante, não vai adiante. Por quê? Porque o pecado te dominou. Então eu quero orar por você nessa noite, irmão. Eu não vou nem te chamar aqui na frente, não. Eu vou orar por você, aonde você estiver. Eu vou pedir a Deus que trate contigo. Trata com você. A palavra do Senhor diz: analise se o homem a si mesmo. Isso é nessa noite. Mas a palavra do Senhor também diz: analise se o homem a si mesmo e depois coma e beba desse cálice. É o que diz a palavra, irmãos. Então curva a sua cabeça. Pai, nós confiamos em Ti. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Nós cremos no Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado. Pai, essa noite, Deus, por mais que eu tenha ministrado a Tua palavra, Pai, se essa pessoa, se esse irmão, se essa irmã, Pai, fechar o seu coração, ó Deus, não há nada que a convença, que o convence. Mas Pai, em nome de Jesus, sonda esses corações agora e fortalece os meus irmãos, para que haja arrependimento, Pai, para que haja arrependimento. Espírito Santo, ajuda, Senhor, ajuda a convencê-los, convence-os do pecado, convence-os do erro, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de festa, Pai, uma noite de festa no céu. Ó Deus, trata com os Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.